Paz do Senhor para quem está aqui na igreja, para quem está lá nas suas casas. Vamos começar com oração. Pai amado, nos colocamos na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Nós convidamos o Senhor, nós convidamos a Tua presença, nós convidamos o Teu Espírito Santo para falar conosco, para nos edificar, para nos solidificar, para ajudar a caminhar nesse momento de deserto, de trevas, sobre toda a terra, situações complicadas, tensões políticas, tensões na área da saúde, tensões financeiras, tensões familiares, porque estão muito tempo as mesmas pessoas no mesmo lar, e nós pedimos a bênção do Senhor para que o Senhor fale conosco, nos edifique e nos use para a glória do Senhor, em nome de Jesus. 3.000 anos atrás, o rei Davi fez duas perguntas. Ele fez pergunta como uma pessoa normal, ele não era um cientista, ele nada sabia dos avanços científicos do século XX, do século XXI, e ele fez, naquele contexto em que ele estava, duas perguntas, contrastando as perguntas com a grandeza de Deus e a superioridade dos anjos, existencialmente falando, em relação a nós. As perguntas foram: que é o homem para que com ele te importes? O que é o filho do homem para que com ele te preocupes? De uma maneira menos poética, porque o rei Davi era poeta, de maneira menos poética e mais simples e direta: o que é o homem? O que é a humanidade à luz da tua grandeza? O que é essa humanidade à luz da superioridade existencial dos anjos? O que é essa humanidade para o Senhor pegar a maravilhosa obra de tua mão, de tuas mãos, que é o planeta Terra, que no universo é só uma gotinha, é só um grãozinho de areia, mas com muita biodiversidade, com muita riqueza, que demonstram o poder e a glória de Deus. O que é esse homem, essa humanidade, para o Senhor pegar as obras de tuas mãos e colocar debaixo dos pés dessas criaturas, dessa humanidade? Quem é eles para o Senhor se preocupar, para o Senhor se importar? Davi fez as perguntas e ele não estava preocupado em respondê-las, ele estava preocupado em fazer o contraste entre a grandeza de Deus, mesmo as dos anjos em relação a nós, e a gente tão pequeno, recebendo das mãos de Deus domínio sobre a criação. Porém, nós vamos responder as perguntas que Davi só fez os contrastes, né? De fato, se nós olharmos para a criação, ela revela o poder e a glória de Deus. Se você olhar para o reino animal, para o reino vegetal e para o reino mineral, e se você observar a biodiversidade existente na Terra, aos milhares e milhares, se você observar a existência na Terra de vida, vida visível e vida até mesmo microscópica, se você observar quão complexo é o corpo de um animal, porque muitas vacinas que nós tomamos foram primeiro testadas nos animais, porque os animais também têm corpos, biologicamente falando, muito complexos. Se você observar a complexidade de um animal, dos peixes no mar, se você observar a complexidade das aves, da raça humana, digamos assim, se você observar a complexidade das plantas, a reprodução das plantas, e se você observar a quantidade de minerais e a complexidade química dos minerais, você observará que a criação revela a grandeza e a glória de Deus. Estamos falando de um pequeno planeta no universo, que é como um grãozinho de areia no universo, mas que revela, por meio do reino animal, vegetal e mineral, revela a grandeza, a glória, o poder de Deus. Mas Davi percebia isso não como um cientista.
ele percebia como um ser humano normal. Ele falou: se olhar para o sol, se olhar para as estrelas, se olhar para o céu, Deus é poderoso, Deus é grande. Se você olhar para a terra, Deus é poderoso, Deus é grande. Mas se ainda fosse olhar para a terra, com todo o conhecimento científico do século 20 e 21, então aí a gente perceberia quão grande realmente é Deus, muito além do que os nossos olhos veem. Nós estamos nos dias do coronavírus e foi noticiado que 2 brasileiras em 3 dias desvendaram o genoma dessa molécula e disponibilizaram para a comunidade científica, e aí começou a corrida pela vacina. O Japão está desenvolvendo uma, a China está desenvolvendo 2, Israel está desenvolvendo, também a Inglaterra, também a França, também a Alemanha, Estados Unidos e até o Brasil, aonde surgiu essas 2 brasileiras que rapidamente desvendaram o genoma dessa molécula. Até o Brasil está atrás da vacina para o coronavírus. Uma molécula, uma coisa tão invisível, tanto o conhecimento humano até sobre uma molécula. Tamanho o avanço que nós temos no século XX e no século XXI, mas nem precisa ver toda essa complexidade da raça humana. Não precisa nem ter esse conhecimento de quão rico e complexo é uma célula do corpo humano, e tem milhões. Nem precisa ver a criação de Deus nesses detalhes científicos. Basta você olhar para a terra, para o céu, mesmo que não tinha ainda os telescópios dos dias de hoje, você normalmente concluiria: Deus é muito grande, Ele é muito poderoso. E aí, se você também pensasse na grandeza dos anjos em relação a nós. Nós somos filhos de Adão. Adão foi feito do pó da terra, ele recebeu um corpo terreno. Nós somos filhos de Adão, nós temos corpos terrenos. Os anjos têm corpos celestiais. Eles não têm as limitações do corpo humano. Nesse sentido, eles são superiores a nós. Mas quando a Bíblia fala de anjos, eles parecem ser superiores até um pouco mais do que ter um corpo celestial. Os anjos ali em Sodoma e Gomorra rapidamente cegaram os homens. Um anjo apareceu para Elias, deu uma comida para ele comer, que ele andou 40 dias e 40 noites sem sentir fome. Então, quando os anjos aparecem, mesmo o anjo do mal, quando Deus permitiu que Satanás tocasse Jó, ele fez uma tempestade. Ele fez o corpo de Jó ficar todo enfermo. Ele produziu mortes naquela família. Tudo isso por um poder sobrenatural que até os anjos do mal possuem. À luz da grandeza de Deus, infinitamente maior do que nós, a superioridade dos anjos, Davi perguntou: o que é o homem para com ele te importes, e o filho do homem para com ele te preocupes? Davi estava dizendo: essas criaturas são pequenas demais. Como o Senhor pega as obras de tuas mãos, tão complexa, e coloca aos pés dessa criatura que é o homem. E se você olhar para o planeta Terra, cumpriu-se o que Deus disse. Deus disse: domina. Quem que domina aqui no planeta Terra? São os macacos, são as serpentes, os papagaios. Quem que constrói cidades? Quem que consegue construir aviões? Quem que consegue ter as mais diversas áreas de especialização do reino animal, do reino vegetal e do mineral? Quem consegue construir automóveis e combustíveis? Quem que consegue controlar e dominar até a produção de soja, produção agrícola em geral? Quem consegue os avanços mais absurdos para operação até através de robôs hoje? E muito em breve, com 5G, os médicos vão operar de qualquer lugar da Terra.
Desde que haja lá os robôs na sala de operação, ele pode estar em Moscou, ele vai fazer essa operação por robô. Já fazem a operação por robô, mas com 5G eles farão de qualquer lugar da Terra. Ou seja, quem que é essa criaturinha tão pequena em relação a Deus e aos anjos, para Deus colocar debaixo dos pés deles, da humanidade, deste homem, o domínio sobre toda a criação? E Davi simplesmente expressou a sua perplexidade, mas nós vamos responder às perguntas. Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus ou revelada nos céus. Senhor, Senhor nosso, como é revelado, Senhor, o teu poder, a tua glória, a tua majestade na terra e até mesmo no universo, à luz dos olhos humanos. Contudo, a raça humana não adora Deus em termos gerais, não o reconhece, ainda que ele seja revelado pela criação. Verso 2: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Jesus citou esse verso, querendo dizer que é da boca dos pequeninos e dos humildes que sai o verdadeiro louvor. Verso 3: quando contemplo os teus céus, não olhando com os telescópios dos nossos dias, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, quando eu contemplo a biodiversidade da terra, quando eu contemplo a complexidade da criação na terra, e ao olhar para o céu, quando eu contemplo as obras de tuas mãos, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais. Evidentemente, nesse momento, somos inferiores aos anjos. Jesus disse que nós seremos como os anjos, mas neste momento, com o nosso corpo terreno, nós somos, existencialmente falando, inferiores. Veja bem, tem dois Adãos, vamos dizer assim. O primeiro Adão, nós estamos nele por biologia. Nós nascemos no primeiro Adão e nós temos corpo terreno do primeiro Adão. Por arrependimento e fé, nós estamos no último Adão, nós estamos em Jesus. Jesus ressuscitou e o corpo dele é um corpo glorificado, imaculado, perfeito, incorruptível. Quando ele nos ressuscitar, nós receberemos corpos celestiais, como o último Adão, que é Jesus, o nosso Senhor, tem. Ele nos dará corpos incorruptíveis, gloriosos, imaculados, e aí nós seremos como os anjos. Jesus disse que nós seremos como os anjos. Nós não casaremos, nem nos daremos em casamento, nem teremos sexo masculino, feminino, nem teremos reprodução, mas nós seremos como os anjos na plenitude da glória de Deus. Naquele momento, nós não seremos inferiores, existencialmente falando, mas nesse momento nós somos inferiores. Verso 5: tu fizeste um pouco, falando do homem, falando da humanidade, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de honra e de glória. Como? Verso 6: tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Nós estamos no momento, irmão, de muito avanço da civilização e possivelmente realmente próximo a qualquer momento aí da volta de Jesus, e eu não quero entrar nos detalhes desse assunto. Hoje você olha para o céu e de repente você vê 45 satélites voando em linha na maior velocidade, são satélites da Tesla. Estão mapeando a Terra e levantando uma série de informações, porque a Tesla pretende dar para toda a humanidade de graça um WhatsApp.
Claro que eles vão ganhar aí com isso, pelo volume de informações que terão de toda a humanidade que vai usar o sistema. De repente você olha para o céu, 45 satélites na maior velocidade, dando uma volta ao redor da Terra na maior velocidade, um atrás do outro. Nós estamos em muito avanço. É o que Davi disse aqui: o Senhor colocou tudo debaixo dos seus pés. Quando o Senhor disse domina, e não é difícil de perceber que os humanos dominam. Os humanos estão querendo dominar até onde Deus não mandou. Deus mandou dominar na terra, mas eles já foram na lua. Mandou dominar na terra, mas já mandaram sonda para Marte. Está fora da descrição de trabalho da humanidade. Mas a humanidade chegou num estágio de tanto desenvolvimento que ela consegue hoje mapear os asteroides que chegam próximo da Terra, ainda que próximo para eles é 8 milhões de quilômetros, mas eles conseguem mapear asteroides a 8 milhões de quilômetros do planeta Terra. Qual que está chegando mais perto, está chegando ou não está chegando? É muito conhecimento. Davi disse: tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas do mar. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Davi simplesmente disse para Deus o que é a humanidade tão inferior ao Senhor, inclusive inferior aos anjos. Aí o Senhor pega a complexidade da tua criação no planeta Terra e fala para a humanidade: domina. E se você olha para o planeta Terra hoje, o avanço do conhecimento humano que sabe nesse momento pelo celular que você está aqui na igreja. Conhecimento humano que supera qualquer outra criatura na face da terra. Quem é essa humanidade, essa criatura, para o Senhor chegar e falar: domina sobre a minha criação, sobre as obras de minha mão? E está dominando, muito bem dominado. Mas a Bíblia diz que essa humanidade se separou de Deus, está em pecado e ela nasce em pecado. A Bíblia diz que essa humanidade domina sim, mas agora ela domina debaixo de uma autoridade superior sobre ela, que é o diabo, chamado por Jesus 3 vezes príncipe deste mundo. A humanidade continua dominando, mas debaixo da autoridade de príncipes e autoridades do mal, que exercem influência sobre pensamentos, sobre criação de cultura, de todos os aspectos de cultura. É só você dar uma olhada nos sistemas de ensino do mundo, se você vê ali pelos ministérios de educação, se Deus ali é glorificado. É só você olhar para as universidades, os centros de desenvolvimento, se Deus é ali glorificado. É só você olhar o que rege a imprensa mundial, se Deus é ali glorificado. É você só olhar as religiões do mundo e os hábitos culturais que dizem ser normais, se Deus é ali glorificado. A humanidade domina, mas ela domina debaixo da autoridade do príncipe deste mundo, que a Bíblia diz que ele exerce domínio através de príncipes e autoridades das trevas sobre a humanidade. Isso está bem claro nas Escrituras, o que nos permite agora fazer as perguntas de Davi, mostrando que o quadro está mais complexo e mais difícil. Que é o homem, para que com ele te importes, o filho do homem, para com ele te preocupes, considerando que ele é infinitamente menor do que Deus, considerando que ele é menor que os anjos, considerando que ele exerce sim domínio como Deus disse, mas agora ele exerce um domínio debaixo do domínio das trevas, considerando que em pecado ele vai ter guerras, opressões, fomes,
pestes, violências, abusos, mentiras, enganos, competição, destruição. Quem é essa criatura, Senhor, para o Senhor continuar deixando que domine sobre as obras de Tua mão, de Tuas mãos que revelam a Tua presença, a Tua glória e o Teu poder? Davi não respondeu, ele era inteligente, ele sabia a resposta, mas ele falou: eu vou escrever o Salmo com 9 versos. Aí parou. Agora nós vamos responder. Esta humanidade, respondendo às perguntas de Davi, ela é amada por Deus. Essa humanidade, ela é menor sim que os anjos, infinitamente menor do que Deus, mas a Bíblia deixa claro que Deus a criou à sua imagem e semelhança. Isso explica a possibilidade de domínio e de superioridade em toda a terra. É sim uma criatura, mas ela é uma criatura diferenciada, é uma criatura menor que os anjos, menor do que Deus, mas ela é diferenciada porque de todos os animais, são os únicos animais criados à imagem e semelhança de Deus, com possibilidade de domínio sobre a criação. E ela está em pé, não é porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque Deus pode destruir a hora que Ele quer destruir. Ela está em pé porque Deus ama. Deus é amor e Deus ama a humanidade, mesmo que a humanidade esteja em pecado, com assassinatos, com opressões, com abusos, com ditadores, com tantas coisas erradas, ela está em pé porque Ele ama. E a palavra do Senhor diz que Ele ama antes da fundação do mundo. Diz que Ele ama e salva em Cristo Jesus, porque Ele ama até como uma decisão na humanidade. A humanidade está em pé, ela tem sim superioridade, é os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas está em pé porque Deus ama. E este amor Deus já deixou claro que em toda a Bíblia, mas deixou claro para exemplificar de uma maneira resumida, logo ali no Jardim do Éden. É bem claro, é bem óbvio que se Deus tivesse matado Adão e Eva, Ele evitava um problemão. Caim não nascia, não matava Abel. Ele não precisava ter mandado dilúvio, não ia ter corrupção em governo, não ia ter violência, não ia ter abuso, não ia ter nada, não ia ter a história da humanidade, não é? Ele resolveu um problemão. Mas não passou pela cabeça de Deus evitar a história da humanidade com todos os seus problemas, porque Ele ama, Ele quer perdoar, Ele quer salvar. E ali no Jardim do Éden, quando Ele falou com a serpente, Ele disse tudo de maneira muito resumida. Eu diria que o resto da Bíblia é o resumo do que Ele disse no Jardim do Éden. Ele disse para a serpente: um homem virá, que no texto bíblico, numa linguagem mais formal, chamado de semente da mulher. Parece assim, por que essa terminologia? Porque é o jeito da Bíblia dizer um homem virá. 100% ser humano. Às vezes tem que falar o óbvio, tem que falar semente de mulher, porque todo mundo que é ser humano teve uma mãe. Então é um jeito de Deus falar: um homem nascerá, 100% ser humano. Você o ferirá no calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Literalmente no hebraico, vai esmagar a sua cabeça. E ali na passagem de Gênesis, o diabo é chamado de serpente. Então esmagar a cabeça da serpente é derrotá-la.
Ali o Senhor falou, eu estava demonstrando, eu amo essa humanidade, eu vou enviar meu filho, ele vai ser crucificado, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai destruir você. É exatamente através dele que Deus pode salvar essa humanidade, perdoar essa humanidade, colocá-la novamente em relacionamento com Deus, simplesmente porque Deus ama. A humanidade está sim perdida, a humanidade está sim longe de Deus, mas a humanidade, à luz da Bíblia, é preservada porque Deus ama. Quando a humanidade tem alimento para comer, é porque Deus ama. Quem criou todos os peixes que você faz peixe assado foi Deus. Quem criou o animal que vira churrasco na sua churrasqueira foi Deus. Quando você faz um pudim disso, daquilo outro, que vai leite, um bolo, o leite quem criou foi Deus. Quem manda as estações de inverno e verão e cria todas as condições de produção foi Deus. Quando você vive porque você tem alimento, foi Deus que criou as condições, mesmo que parte dessa humanidade não conhece, não serve, mas está viva por causa dele. Quando Paulo chegou em Atenas, Atos 17, era uma civilização muito avançada, não cientificamente, com computadores e coisas assim, mas em termos de organização social, o berço da democracia é Grécia. Digamos que o berço da civilização ocidental, da onde vem tanta influência sobre o mundo, é Grécia. Os filósofos gregos, o sistema de governo da Grécia era tudo muito avançado, e ali eles estavam repletos na mitologia grega, e Paulo chega lá, Atos 17, e diz: eu vim pregar sobre o Deus que vocês não conhecem. Ele não é representado por essa estátua, ele não é aquilo que ele criou, ele não é o gesso, ele não é o ferro, ele não é a cerâmica, mas nele nós existimos e nele nós respiramos. Se estamos vivos aqui é por causa dele, e ele dá testemunho de si mesmo pelas estações, pela chuva, pela produção. Se estamos vivos é por causa dele. E Paulo foi pregando até chegar em Jesus e converteu Damares, e esqueci o outro lá, Dionísio, e nasceu a igreja em Atenas, mas isso é outra história. Se a humanidade está viva, preservada, mesmo em pecado, mesmo na idolatria de Atenas ou as idolatrias dos nossos dias, é porque Deus ama. Não tem uma resposta, que é o homem, superior a Deus não é, aos anjos não é, mas domina sim, foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas se está vivo é porque Deus ama, quer perdoar e quer salvar. Como disse Paulo em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, demonstra o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus é a expressão máxima desse amor. Como disse João 3,16, Deus amou o mundo. E como diz a Bíblia, Deus ama, Deus preserva, Deus dá alimento, porque Ele ama, mas principalmente Ele envia o seu Filho, porque Ele ama. E na expressão máxima do amor de Deus, teve um preço para Jesus. Acompanhe aqui comigo, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade, Deus decidiu que ia criar o universo e a terra, a biodiversidade da terra, o reino animal, vegetal, mineral, revelam o poder e a glória de Deus. Ele é grande e poderoso, mas porque Ele ama e quer salvar as criaturas que Ele criou à sua imagem e semelhança, à luz de sua santidade e justiça, Jesus tinha que se tornar homem. Agora, coloque-se no lugar de Jesus. Você é criador do universo, criador da raça humana. Ele criou todas as coisas e sem Ele nada se fez.
aí ele torna-se homem de carne e osso com sangue. O Criador, por um tempo, torna-se criatura. Deus homem, homem Deus, mas ele se tornou 100% ser humano. Carne, osso e sangue. Você coloca no lugar dele. Ele é o Criador desse ser, que é a imagem e semelhança de Deus, mas que à luz dos anjos é inferior, e ele se torna um deles. Ele era sim, era superior aos anjos, mas quando ele tornou-se homem, existencialmente num corpo terrestre, que ele não tem mais, ele tem corpo celestial, glorificado, imaculado, mas existencialmente aqui na terra, por 33 anos, ele estava numa situação inferior aos anjos, porque estava envolto num corpo humano. Então ele tornou-se 100% ser humano. Ele é a expressão máxima do amor de Deus, para que se cumprisse as Escrituras e ele morresse naquela cruz por nós, de maneira substitutiva, e assim pudesse ter perdão do nosso pecado. E tendo perdão do nosso pecado, automaticamente ele nos livrava da consequência do pecado, que é a morte. Por isso que quem está em Cristo tem vida eterna. E também ele nos livrou da consequência de estar, para quem está em Cristo. Para quem está em Cristo, ele também nos livrou da consequência do domínio de Satanás. Quem pecou foi Adão e Eva, mas quem articulou foi a serpente. Quando a humanidade pecou, separa-se de Deus e fica debaixo da autoridade do príncipe deste mundo. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque ele humilhou-se no tempo e no espaço e tornou-se homem, até mesmo nessa condição de ter um corpo humano inferior aos anjos, ele era superior, sempre foi e continua sendo, mas existencialmente com um corpo humano. Agora ele tinha limitações que os anjos não têm. Ele precisou dormir no barco, ele estava quebrado. O anjo não fica quebrado assim, deixa eu dar um cochilo aí no barco. Ele falou para a mulher samaritana: me dá um copo d'água. Anjo não precisa pedir copo d'água. Nesse sentido, ele tornou-se inferior aos anjos, para que ele fosse de carne, osso e sangue, para que ele morresse naquela cruz, tivesse perdão de pecados para mim e você, vida eterna. E o diabo nos vê assim lavado no sangue de Cristo. Com esse eu não posso. Esse aí foi comprado no sangue de Cristo. Esse aí está selado com o Espírito Santo. No mundo espiritual eles enxergam isso fácil. Esse aí é de Jesus. Esse aí tem o Espírito Santo. Com esse aí eu não posso. Aliás, ele pode, porque ele é articulador da coisa má. Se ele nos levar a afastar de Deus, aí ele pode. Sempre ele vem com articulação, né? Manda a mulher bonita para cima do homem, manda não sei o que, manda não sei o que lá. Mas quem teme o Senhor anda nos seus caminhos. E aí em Cristo inverte. Em meu nome expelirão demônios. Não é porque somos melhores, é porque fomos resgatados pelo Salvador, o Filho de Deus, a expressão máxima do amor de Deus, que é o homem para que com ele te importes, o Filho do homem para com ele te preocupes. Em relação à grandeza de Deus, é nada. Claro que em si, por termos sido criados à imagem de Deus, também revelamos um pouco do poder e da glória de Deus como criaturas, mas se compararmos essa criatura com o Criador, nada. Se comparar com o anjo, está devendo. Mas foi preservada, a humanidade foi preservada, é alimentada e tolerada nos seus pecados, porque Deus ama, até ele cumprir o que ele disse no jardim do Éden:
a semente da mulher virá, é homem, porque aí o texto passa a usar o pronome masculino. Você o ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Um homem virá. E nós sabemos que esse homem é Jesus, a encarnação do Filho de Deus, a expressão máxima do amor de Deus. Nós não temos como responder o que é o homem é maior que Deus, não é maior que os anjos, não é. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, talvez de todas as criaturas, é uma das que mais revela o poder e a glória de Deus, pelas capacidades que nós temos neste corpo humano, pela possibilidade de criar esses satélites aí que estão levantando informações de todo o planeta na maior velocidade eletrônica, mas ainda assim somos nada perto do Criador e inferiores aos anjos. Estamos aqui porque Deus ama. Temos a possibilidade de sermos perdoados, mudados, lavados, purificados, cheios do Espírito Santo, porque Deus ama. Nesse amor Ele até nos leva para desertos, e eu acho que esse Covid é um deserto. Hoje de manhã a pastora Hilda pregou, eu vou até pedir para você ouvir o sermão dela. Ela pregou sobre Deuteronômio 8, que o Senhor conduziu o povo para desertos e situações, para que eles aprendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos vivos aqui é porque Deus nos mantém, mas a vida que Ele quer nos dar é muito mais a vida do arroz e feijão, é a salvação de Cristo Jesus, porque nele somos eternos, somos cordeiros de tudo que Jesus tem poder e autoridade sobre. Nós somos herdeiros da criação, nunca é por causa de nós mesmos, é porque estamos no segundo Adão. A Bíblia o chama de último Adão, mas como só tem dois, ele é o segundo, mas a Bíblia o chama de último Adão. Eu não vejo a hora, porque eu estou em Cristo, pelo arrependimento e fé, não vejo a hora do último Adão voltar. E também, se eu for antes, não tem problema, vocês podem chorar, mas sabe que eu vou estar na presença de Deus. Eu não vejo a hora dele ressuscitar os mortos em Cristo e eu tiver o corpo celestial incorruptível. Não por mérito humano, mas por expressão do amor de Deus em Cristo Jesus. As palavras do autor de Hebreus capítulo 2, eu já estou terminando, mas acompanha comigo, porque em parte eu estou mostrando pela Bíblia que o que eu estou falando está na Bíblia. Muito importante pregar a Bíblia. Sei que tem crente que fica correndo atrás de profecia de noite, nós cremos em profecias, mas não corra atrás de profecia. Você tem que conhecer a Bíblia, e para você poder julgar a Bíblia. E alguém ontem me perguntou: pastor, o senhor crê em profecia? Eu falei: eu creio, mas eu creio que você tem que conhecer muito a Bíblia para não ser enganado. Aí eu lembrei aquela passagem do rico e o Lázaro, e ali é toda uma alegoria, mas tem verdades ali. Naquela alegoria, naquela parábola, Abraão disse então para o rico falou: olha, manda Lázaro de volta, para ele falar para a minha família, que se eles não entrarem na linha e crer no Senhor, eles vão parar aqui no inferno. Ali na parábola de Jesus, Abraão falou: eles têm os profetas, e eles têm a lei. Não, mas se Lázaro voltar, eu tenho certeza que eles vão ouvir. Abraão disse: se eles não ouvem a lei e os profetas, eles não vão ouvir ninguém. Com isso eu estava respondendo à pergunta, a importância de conhecer a Bíblia para ouvir a voz de Deus e julgar profecias. Lembrei da outra passagem que Jesus disse aos saduceus: vocês erram porque não conhecem o poder de Deus e as Escrituras. Conhecer Escrituras não é opcional para crente. Conhecer Escritura é a possibilidade de conhecer Deus e o seu poder, e poder julgar profecias e não ser enganado.
É fundamental conhecer a Bíblia. Por isso que eu prego Bíblia. Hebreus capítulo 2, eu vou mostrar na Bíblia o que eu acabo de dizer. É maravilhoso, profundo. Os autores da Bíblia, com poucos versos, era tanta profundidade num verso, que às vezes até é difícil de explicar. O Espírito Santo estava por trás disso tudo. Hebreus 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele, referindo-se a Jesus, por um pouco, 33 anos, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. O que é que nós vemos como cumprimento da palavra de Deus, a expressão máxima do amor de Deus? Jesus, humilhado no tempo, no espaço, tornou-se até existencialmente humano, existencialmente falando, por um corpo humano de carne, osso e sangue, menor que os anjos. Nós vemos Jesus. Mas porque ele era agora 100% ser humano, Deus homem, homem Deus, presta atenção, por causa do sofrimento da morte, ser 100% ser humano podia ser pregado na cruz em nosso lugar. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e glória, está exaltado, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, tornou-se homem para que pelo sofrimento de sua morte provasse a morte por todos nós. Por isso que ele é o único caminho para Deus. Não é questão de orgulho, a minha religião está certa, a sua está errada. Ele é o único caminho para Deus, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo, tornou-se homem para ser o imaculado Cordeiro de Deus, que pelo sofrimento de sua morte, provou a morte por todos nós, pegou o nosso lugar. Quando há arrependimento e fé, ele perdoa os nossos pecados. A morte perde poder, temos vida eterna, e o diabo perde poder. Ao morrer pelos nossos pecados, por tabela, a gente não tem expressão, com a paulada mata 2 coelhos, Jesus com a paulada matou 4. No que ele morreu pelos nossos pecados, 1 coelho, ele resolveu o problema da morte, 2 coelhos, ele acabou com a autoridade do diabo, 3 coelhos, ele nos livrou do juízo final, 4 coelhos. Com uma paulada só, Jesus matou 4 coelhos. Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos somos nós, tem participação comum de carne e sangue, é um jeito de dizer carne, osso e sangue, destes também Jesus igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo foi destruído ali na cruz, quando Jesus tomou o nosso lugar. Que é o homem, para que com ele te importes, e o Filho do homem, para que com ele te preocupes. Em relação à grandeza de Deus, nada. Nada de jeito nenhum, não, porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e aí a gente consegue exercer domínio na criação, mas em relação à grandeza de Deus, nada. Em relação a limitações que os anjos não têm, inferiores. Fomos mantidos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não, porque tem gente que Deus elimina e não deixa viver aqui na terra. Fomos mantidos porque Deus ama. A expressão maior do amor de Deus é Jesus. Humilhou-se no tempo e no espaço, tornou-se existencialmente falando, por estar num corpo humano menor do que os anjos. Não que ele fosse menor, mas naquele momento ele estava existencialmente falando com limitações que nem anjo tem. Para que ele fosse 100% ser humano, carne, osso e sangue. Para que pelos sofrimentos de sua morte, provasse a morte por todos nós. Irmãos, foi pago sim um alto preço.
Quando nós tomamos a ceia, é tudo isso que eu acabei de falar. O que é o homem para que com ele te importes? O que é o homem para que com ele te preocupes? Em si não é grande coisa, mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda estávamos em pecado. Mas o que a gente pode dizer que pela graça de Deus somos perdoados, pela graça de Deus temos vida eterna, pela graça de Deus temos Espírito Santo, pela graça de Deus somos mantidos aqui, pela graça de Deus, Deus nos usa para a glória do seu nome, pela graça de Deus nós vamos aprender que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nos dias de recessão, de problema, de Covid, de confusão. É Deus que nos dá vida, é Deus que nos preserva, é Deus que nos livra. O mais importante de tudo em nossa vida, irmão, para resumir, é Deus. Andar com Deus, amar a Deus, conhecer Deus, a sua palavra, passar pelos desertos com Deus, ter experiências com Deus. E tem hora que é assim mesmo, irmão, deserto é deserto. Mas vai andando com Deus que você verá a glória de Deus. Uma das pessoas que mais viu a glória de Deus, por isso que é bom você ler a Bíblia, irmão, porque você fica meio... Eu particularmente creio que Deus, se ler a Bíblia e ouvir a Bíblia e conhecer a Bíblia, Deus cura a depressão pela Bíblia, porque Deus cura. Outra coisa também que eu creio, que Deus dá uma bela de uma endireitada na pessoa, quase que não vai precisar de terapeuta. Não é que eu desconsidere os profissionais, não desconsideramos, recomendamos, usamos, mas quem conhece a Bíblia, Deus dá uma bela de uma endireitada, uma bela de uma consertada. A gente quer ver o poder de Deus. Uma pessoa que viu o poder de Deus foi Elias. Mas, gente, quantos dias foram dias normaizinhos na vida de Elias, quando ele estava no riacho de Querite, esperando o corvo trazer alimento para ele, porque não tinha nem marmita, não tinha nem quentinha, não tinha nada. Que desertozinho, hein? O rei quer me matar, e quem faz a comida aqui não é a Dona Maria que cozinha bem, é o corvo. Depois ele se hospedou na casa da viúva pobre. Bom, se fosse rico ia ter piscina, né? Churrasqueira, tal, pomar. Foi para a casa da viúva pobre. Minha senhora, o que tem aí? Só tem farinha. Não tem nem um ovinho aí para fazer a farofinha? Não, é só farinha. Farinha pura e azeite, quer, não quer, só tem isso aqui. Um homem que viu o poder e a glória de Deus. Quantos dias normais. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Oh, glória, glória. Só não vou falar para você tirar a máscara, porque é pecado ilegal. Não tira não. Vamos orar? Ore a Deus, fale com o Senhor, pode começar a sua oração. Você é muito precioso para Deus. Jesus morreu por você naquela cruz, por todos nós. Não sei se você sabe, Deus te amou, te conheceu antes da fundação do mundo. Não sei se você sabe, quando você se converteu, deram uma festa lá no céu. E não sei se você sabe, tem um livro lá e eles colocaram o seu nome. Não sei se você sabe, quando você estiver na plenitude do reino de Deus, Deus tem um nome para você. Não sei se você sabe, nós estamos nos dias ainda que a terra está debaixo de maldição. A plenitude do reino começará quando Jesus voltar. Mas quando você estiver na plenitude do reino de Deus, você vai saber o que é ser cordeiro com Cristo Jesus. Não estou dizendo que a vida não está difícil, que não está complicado, mas eu quero dizer que a nossa riqueza é Deus.
A nossa salvação é Yahvé, o Salvador. O nosso protetor e aquele que preserva a nossa vida e abre portas e faz milagres é o nosso Redentor. Não sei se você sabe, com você nem o diabo pode, que você tem autoridade em Cristo Jesus. Ele não pode nem te tocar se ele não permitir, pedir permissão para Deus, como foi para Jó. Você é importante e amado de Deus. Deus quer falar com você dia a dia, quer te edificar, quer te usar, quer glorificar o nome dEle através de você. Busque a face do Senhor. Vai ter aqueles dias assim, te falar, viu? A marmita vem do corvo. Vai ter aqueles dias assim que a abundância é farinha, azeite e não tem nem ovinho, não tem mais nada. Busca Deus e ande com o Senhor. Ele vai te usar para a glória dEle. O mais importante é o Senhor, o amor de Deus. Pai amado, nós te agradecemos. É verdade, o Senhor poderia ter acabado com a raça humana. Eu quero te agradecer por Gênesis 3,15. Jesus, semente da mulher, derrotou a serpente, esmagou a sua cabeça. Ele acabou com o pecado, o diabo e a morte e nos livrou do juízo final. Obrigado pela expressão máxima do teu amor, que é Jesus. Obrigado pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor não procurou em nós mérito. O Senhor procurou arrependimento e fé. E o Senhor continua pela graça, dando tudo o que nós precisamos e queremos receber. Orações ouvidas, milagres, livramentos, poder, graça, Espírito Santo de Deus. Obrigado por Jesus. Nós como igreja recebemos poder do Espírito Santo nesta noite. Os irmãos que estão aí em casa, abençoa esses irmãos e irmãs com o poder do Espírito Santo. Dá-nos santidade, dá-nos alegria, dá-nos ousadia. Usa-nos para a glória do nome do Senhor. Queremos ouvir os testemunhos dos teus milagres, do teu poder, do teu livramento. E nunca será porque nós merecemos, será sempre por causa de Jesus. Muito obrigado. Irmãos, nós vamos ter um período de louvor aqui.